E se eu te dissesse que a ginástica, um dos esportes mais admirados e celebrados do Brasil, esconde verdades alarmantes sobre a segurança de seus praticantes? Você sabia que, segundo um estudo da Universidade de São Paulo, USP, aproximadamente 30% dos atletas de ginástica já relataram ter sofrido algum tipo de lesão grave? É um número que pode chocar muitos, especialmente quando pensamos em ícones como Daniele Hipólito e Arthur Nori, que encantam o país com suas performances impecáveis. Mas a realidade é muito mais complexa. Em 2016, durante os Jogos Olímpicos do Rio, não foi apenas a alegria das medalhas que se destacou, mas também os relatos de atletas que enfrentaram lesões que mudaram suas carreiras e suas vidas. O que poucos brasileiros sabem sobre os acidentes na ginástica é que muitos deles ocorrem em treinos intensos, longe dos olhos do público, onde a pressão por desempenho pode ser avassaladora. Você já parou para pensar em como esses atletas lidam com o medo e a dor, especialmente em um ambiente que muitas vezes valoriza a vitória acima da saúde? Dr. Fernando de Almeida, médico ortopedista e especialista em medicina esportiva, afirma: a ginástica é um esporte de alto risco, não só pela complexidade dos movimentos, mas também pela pressão psicológica que os atletas enfrentam para se manterem no topo. Enquanto isso, a realidade de muitos ginastas é marcada por lesões que vão desde contusões simples até fraturas e lesões nos ligamentos, que podem exigir longos períodos de recuperação. De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, em 2022 foram registrados mais de 50 casos de lesões graves em competições e treinos. E isso levanta uma questão: como as instituições estão lidando com a segurança dos atletas? Enquanto a Confederação destaca a importância da formação de treinadores e da melhoria das estruturas de treinamento, os dados revelam que ainda há muito a ser feito. Por exemplo, em um estudo recente, 65% dos ginastas afirmaram sentir que não receberam o suporte necessário para lidar com suas lesões. Você consegue imaginar a pressão que um atleta sente ao se preparar para um campeonato, sabendo que uma única queda pode não apenas custar uma medalha, mas também sua carreira? Na verdade, muitos ginastas se sentem obrigados a continuar competindo, mesmo quando estão feridos, em um ciclo vicioso que pode levar a problemas de saúde a longo prazo. Em 2019, a ginasta Flávia Saraiva, uma das promessas do país, enfrentou uma lesão no tornozelo durante uma competição, mas decidiu voltar a competir rapidamente, um reflexo da cultura de entrega que permeia o esporte brasileiro. A dor faz parte, ela disse em uma entrevista. Essa mentalidade pode ser admirável, mas também perigosa. Nos últimos 5 anos, a conscientização sobre a saúde mental dos atletas tem crescido, mas ainda existe um estigma em torno da vulnerabilidade. Enquanto países como os Estados Unidos têm se mobilizado para oferecer suporte psicológico a seus atletas, como vimos com Simone Biles nas Olimpíadas de Tóquio, no Brasil essa conversa ainda está engatinhando. O que você pensa sobre a forma como as instituições brasileiras têm tratado o bem-estar emocional dos ginastas? Ao olharmos para o futuro, é crucial que haja uma mudança significativa na cultura do esporte. Nos próximos 12 meses, espera-se que mais iniciativas sejam implementadas para garantir que a segurança e a saúde dos atletas sejam priorizadas. Isso inclui a formação de treinadores, a implementação de protocolos de segurança mais rigorosos e a abertura de espaços para que os atletas possam discutir suas preocupações sem medo de represálias. A verdade é que, enquanto a ginástica continuar a produzir campeões, precisamos também garantir que esses campeões sejam protegidos. Como você pretende refletir sobre o impacto dos acidentes na ginástica na vida dos atletas? A escolha é clara. Ou priorizamos a saúde dos nossos atletas, ou continuamos a ver mais histórias de lesões e sacrifícios. O que está em jogo não é apenas o futuro de uma medalha, mas o bem-estar de jovens que dedicam suas vidas a um esporte que deve ser uma fonte de alegria e realização, não de dor e sofrimento. Afinal, como diz o ditado, o que vem fácil, vai fácil, e não podemos permitir que a busca pela vitória custe a saúde de nossos atletas. A consciência sobre as lesões na ginástica não é apenas uma questão de números. Ela toca a vida de cada atleta que se dedica a esse esporte. Não é raro ouvir histórias de ginastas que enfrentam uma batalha constante contra a dor. É como se a dor fizesse parte do treinamento, uma espécie de moeda de troca pela glória almejada. Mas até onde essa troca é justa? Quando se fala em lesões, muitos pensam apenas nas consequências físicas, mas e as marcas emocionais que ficam?
A psicóloga esportiva Mariana Costa destaca que as lesões não afetam apenas o corpo, elas podem devastar o emocional e a autoestima do atleta. Essa é uma realidade que poucos veem. Imagine um jovem ginasta que, após anos de treino intenso, vê sua carreira ameaçada por uma lesão séria. O medo de não conseguir retornar ao nível que estava pode ser paralisante. Em uma pesquisa realizada com atletas de alto desempenho, 70% relataram que a pressão para se manter competitivo era a maior fonte de estresse em suas vidas. Essa pressão é exacerbada pela cultura que valoriza o sucesso a qualquer custo. E isso se reflete não apenas nas palavras, mas também nas atitudes. Quantas vezes você já ouviu um treinador dizer: "Se você não pode dar 100%, deveria ficar em casa"? Essa mentalidade, que valoriza o desempenho acima do bem-estar, precisa ser desconstruída. O que muitos não sabem é que a prevenção de lesões é uma área que ainda carece de atenção. Enquanto o foco nas competições e medalhas é intenso, a formação de programas que ensinem os ginastas a cuidar do próprio corpo e a reconhecer os sinais de dor é negligenciada. O fisioterapeuta Ricardo Mendes, que trabalha com atletas de elite, afirma: "O conhecimento sobre prevenção de lesões e cuidados com a saúde deveria ser parte essencial da formação de cada ginasta. No entanto, os dados mostram que apenas 40% dos ginastas recebem esse tipo de orientação. Como podemos esperar que esses jovens atletas cuidem de si mesmos se não recebem o suporte necessário?" E se pararmos para pensar na recuperação, o desafio se torna ainda mais evidente. Os processos de reabilitação podem ser longos e solitários. Muitos ginastas, após uma lesão, enfrentam não apenas a dor física, mas também o isolamento. Em um estudo realizado em 2021, 55% dos atletas relataram sentir-se sozinhos durante a recuperação. Essa solidão pode ser um fator determinante na saúde mental do atleta. Como você imagina que seria a sensação de estar fora das competições enquanto seus colegas continuam a brilhar? Para muitos, essa é uma batalha silenciosa que muitas vezes não é visível aos olhos do público. Além disso, a questão do apoio familiar e da rede de suporte é crucial. O apoio emocional pode fazer toda a diferença na recuperação. Quando os atletas se sentem apoiados, sua resiliência aumenta. Contudo, em muitas famílias, a pressão por resultados se sobrepõe à empatia. Os pais, muitas vezes, desejam ver seus filhos competindo e conquistando medalhas, mas esquecem que a saúde deve vir em primeiro lugar. É uma linha tênue entre motivar e pressionar. Você já parou para pensar como seria se os atletas pudessem contar com um apoio incondicional de suas famílias, colocando sua saúde em primeiro lugar? À medida que nos dirigimos para o futuro, é vital que a comunidade esportiva brasileira comece a repensar sua abordagem. O que está em jogo é a qualidade de vida dos nossos atletas. Se não houver uma mudança na cultura do esporte, mais jovens podem ser forçados a sacrificar sua saúde em nome de um sonho que, na verdade, deveria ser uma fonte de alegria e realização. Nos próximos anos, será essencial criar um ambiente onde a saúde e o bem-estar sejam prioridades. Assim, quando falarmos de ginástica, não estaremos apenas celebrando medalhas, mas também cuidando dos nossos campeões. A escolha está em nossas mãos: promover um ambiente seguro e saudável ou continuar a aceitar o preço do sucesso como normal. O que você acha que é mais importante para o futuro da ginástica? A busca incessante por medalhas ou a proteção da saúde dos atletas? Afinal, como sociedade, devemos nos perguntar: que tipo de legado queremos deixar para as próximas gerações de ginastas? E se eu te dissesse que a cultura de competição na ginástica, longe de ser apenas um impulso para a excelência, pode estar criando um ambiente tóxico para os atletas? E isso é especialmente preocupante quando consideramos que, segundo a pesquisa da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, 68% dos ginastas sentem que a pressão para performar impede que eles se expressem abertamente sobre suas dores e preocupações. Esses números revelam uma realidade alarmante. Muitos dos nossos jovens talentos estão se sentindo silenciados em suas próprias práticas. Você já parou para pensar em como essa pressão afeta não apenas o desempenho, mas a saúde mental e emocional desses atletas? Enquanto isso, é cada vez mais claro que a saúde mental deve ser uma prioridade na formação de qualquer atleta. A psicóloga esportiva Paula Almeida ressalta:
Quando falamos em desempenho, não podemos ignorar que o psicológico é tão importante quanto o físico. Atletas que não estão mentalmente preparados estão mais propensos a se machucar. Essa é uma mensagem que precisa ser ouvida com urgência, especialmente em um país onde o amor pelo esporte é imenso, mas o suporte psicológico ainda é escasso. Você concorda que a saúde mental deve estar no centro das discussões sobre o bem-estar dos atletas? A verdade é que, enquanto muitos atletas se esforçam para alcançar o pico de suas carreiras, existem aqueles que lutam diariamente contra a sombra das lesões e da pressão. Em 2022, um estudo da Confederação Brasileira de Ginástica revelou que 72% dos atletas se sentem sobrecarregados por expectativas externas, seja de treinadores, familiares ou do público. Essa pressão pode criar um ciclo destrutivo, onde o medo de falhar leva a decisões apressadas, como ignorar dores ou lesões. O que poucos se dão conta é que essa abordagem pode comprometer não apenas a carreira de um atleta, mas também sua vida fora dos ginásios. Nas palavras do ginasta Diego Hipólito, precisamos entender que a vitória não é tudo. Às vezes, a maior vitória é simplesmente conseguir se manter saudável. Essa declaração ecoa entre muitos atletas que, em meio à busca por medalhas, têm que enfrentar a realidade de suas limitações. Você já pensou em como um simples apoio, uma conversa franca sobre a saúde e o bem-estar poderia mudar a trajetória de um atleta? Nos próximos meses, espera-se que iniciativas mais robustas sejam lançadas com o intuito de abordar essas questões. A criação de programas focados em suporte emocional e psicológico que envolvam não apenas os atletas, mas também as famílias e treinadores será essencial. Segundo o treinador Carlos Silva, não podemos formar campeões apenas com treinamentos físicos. Precisamos educar todos envolvidos no processo para que apoiem o atleta em sua totalidade. Essa mudança de mentalidade é o primeiro passo para garantir que nossos jovens não apenas alcancem o sucesso, mas façam isso de forma saudável. E enquanto isso, a discussão sobre a segurança nos treinos precisa ser ampliada. É fundamental que as instituições esportivas promovam um ambiente onde os atletas possam relatar suas lesões e preocupações sem medo de represálias. A reintegração desses atletas após lesões deve ser um processo cuidadoso e consciente, permitindo que se recuperem completamente antes de voltarem às competições. De acordo com a fisioterapeuta Ana Carolina, uma recuperação bem-sucedida é aquela que considera tanto o corpo quanto a mente. Ignorar um desses aspectos pode levar a recaídas. Você consegue imaginar um cenário em que a voz do atleta é realmente ouvida, onde sua saúde não é apenas uma preocupação, mas uma prioridade? Um futuro onde os ginastas possam falar abertamente sobre suas experiências e preocupações sem medo de serem julgados ou pressionados a competir? Essa é a visão que precisamos abraçar. À medida que nos movemos em direção a esse futuro, é vital que o esporte no Brasil evolua. A cultura de pressão e competição deve dar lugar a uma abordagem mais holística, que valorize não apenas as vitórias, mas também a saúde e o bem-estar de cada atleta. Essa mudança levará tempo, mas os primeiros passos devem ser dados agora. A escolha está diante de nós. Promover um ambiente onde os atletas possam prosperar ou continuar a aceitar uma cultura de sacrifício desnecessário. O que você acha que precisa mudar para que a saúde dos atletas seja realmente priorizada no Brasil? A verdade é que o futuro da ginástica e de nossos campeões depende dessas mudanças. Precisamos de um compromisso coletivo para garantir que a busca pela excelência não venha à custa da saúde. Afinal, como sociedade, que tipo de legado queremos deixar para nossos jovens atletas? A resposta a essa pergunta pode definir não apenas o futuro do esporte, mas também a vida de cada ginasta que se dedica com paixão e sacrifício a este esporte desafiador. E se eu te dissesse que muitos ginastas, ao se depararem com a necessidade de parar para se recuperar, enfrentam um dilema que vai muito além da dor física? Isso é especialmente verdadeiro quando consideramos que, segundo uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, 75% dos atletas relataram sentir que suas carreiras estão em risco a cada lesão. Essa percepção gera um medo constante que os acompanha, tornando difícil para muitos deles confiarem em seus corpos novamente. Você já imaginou como é viver com essa pressão, sabendo que cada movimento pode ser o último de sua carreira?
A realidade é que a recuperação de uma lesão não é apenas uma questão de tempo, é um processo emocional complexo. Para muitos atletas, a volta ao treinamento pode ser marcada por um intenso medo de falhar novamente. Quando voltei a treinar após a minha lesão, as inseguranças estavam presentes a cada salto, disse a ginasta Jade Barbosa, que enfrentou um longo período de reabilitação. A mente é tão importante quanto o corpo. Se você não estiver mentalmente preparado, a chance de se machucar de novo é alta. Essa verdade se torna ainda mais evidente quando consideramos o estigma que muitos atletas enfrentam ao expressar suas ansiedades. Ao mesmo tempo, a falta de apoio psicológico adequado pode levar a um ciclo vicioso de lesões. A psicóloga esportiva Beatriz Lima ressalta que o estresse emocional pode manifestar-se fisicamente, tornando os atletas mais suscetíveis a lesões. É crucial que as instituições entendam isso e ofereçam suporte psicológico como parte do treinamento. Mas será que estamos prontos para aceitar que o bem-estar emocional deve ser uma prioridade tanto quanto o físico? E enquanto isso, a cultura da competição intensa continua a prevalecer. Em um estudo realizado em 2023, 62% dos ginastas afirmaram sentir que suas vozes não são ouvidas quando se trata de suas necessidades de saúde e apoio. Essa desconexão entre as instituições e os atletas cria um abismo que pode ser desastroso. O que precisamos é de uma mudança de mentalidade, onde a saúde dos atletas seja uma conversa constante, diz o ex-ginasta e agora treinador Gabriel Silva. Isso implica em um esforço coletivo para derrubar barreiras e criar um ambiente onde a vulnerabilidade seja vista como um sinal de força, não de fraqueza. Você já parou para pensar em como a competição pode ser um fator de isolamento? Muitos jovens atletas, ao se lesionar, se veem afastados de suas equipes e do convívio social que tanto valorizam. A solidão é uma realidade cruel e a necessidade de se sentir parte de um grupo é fundamental para a recuperação. Um estudo de 2022 mostrou que 58% dos atletas relataram que o apoio dos colegas foi crucial em seus processos de reabilitação. Quando a equipe se torna um espaço seguro para falar sobre medos e preocupações, a recuperação se torna não apenas física, mas emocional. Além disso, as histórias de superação não podem ser ignoradas. O ginasta Arthur Nori, que enfrentou uma série de lesões ao longo de sua carreira, destaca que a resiliência é fundamental. Aprendi a ver as lesões como parte da jornada, não como o fim dela, compartilha. Esse tipo de mentalidade pode ser inspirador, mas também traz à tona a questão: até que ponto essa resiliência é saudável? Você acredita que essa pressão para ser resiliente pode, na verdade, mascarar a necessidade de um suporte mais profundo? À medida que avançamos em direção ao futuro, é vital que as vozes dos atletas sejam incorporadas nas decisões que afetam suas vidas. As instituições precisam ouvir e agir, garantindo que os programas de suporte psicológicos sejam não apenas uma opção, mas uma parte obrigatória da formação de cada ginasta. Imaginemos um cenário onde cada atleta, independentemente de seu nível, tem acesso a profissionais de saúde mental que os ajudem a enfrentar os desafios que vêm com o esporte. Isso poderia transformar a maneira como entendemos o treinamento e a recuperação. Nos próximos 2 anos, espera-se que o foco na saúde mental e na segurança dos atletas se intensifique. Com iniciativas surgindo em todo o país, a esperança é de que a ginástica brasileira possa se tornar um modelo de cuidado e apoio. No entanto, essa transformação não virá sem esforço. Precisamos de um compromisso genuíno de todos os envolvidos, desde treinadores até famílias, para criar um ambiente onde a saúde e o bem-estar sejam colocados à frente das medalhas. O que você acha que seriam os primeiros passos para que essa mudança aconteça? A verdade é que, enquanto continuarmos a glorificar apenas as vitórias, estaremos perdendo de vista o que realmente importa: o futuro saudável de nossos atletas. Eles merecem mais do que apenas aplausos, merecem um espaço onde suas vozes sejam ouvidas e suas preocupações respeitadas. A escolha é nossa. Podemos optar por um modelo que valoriza a saúde ou continuar a aceitar que o sucesso venha ao custo de vidas e carreiras. E, conforme refletimos sobre isso, somos chamados a agir. Como sociedade, precisamos perguntar: que tipo de legado queremos deixar para os atletas que estão se dedicando a este esporte desafiador?
A mudança começa agora, e cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção de um futuro mais seguro e saudável para a ginástica no Brasil. E se eu te dissesse que, enquanto muitos torcem por medalhas, poucos enxergam o sacrifício pessoal por trás de cada apresentação? A realidade das lesões na ginástica é uma sombra que persegue não apenas os atletas, mas também suas famílias e treinadores. Imagine uma jovem ginasta, cheia de sonhos e promessas, que, após uma queda, é forçada a enfrentar não apenas a dor física, mas a pressão psicológica de ter que voltar a competir. Essa pressão é reforçada por uma cultura que muitas vezes valoriza o resultado imediato em detrimento do cuidado com o corpo e a mente. Você já parou para pensar em quantas histórias de superação são, na verdade, histórias de dor e sacrifício? Conforme conversamos sobre a importância do suporte emocional, é fundamental reconhecer que a saúde mental dos atletas deve ser uma prioridade indiscutível. A psicóloga esportiva Laura Queiroz observa: um atleta emocionalmente estável tem mais chances de evitar lesões, pois está mais atento aos sinais do seu corpo. Essa conexão entre saúde mental e física não pode ser ignorada, especialmente em um ambiente que frequentemente silencia as preocupações dos atletas. Em um estudo realizado em 2023, 74% dos ginastas afirmaram que se sentiam mais seguros quando podiam expressar suas preocupações abertamente. Você consegue imaginar como um ambiente de apoio poderia mudar a dinâmica do treinamento e da competição? A verdade é que muitos ginastas se sentem aprisionados em uma mentalidade que glorifica a dor como parte do processo. Essa mentalidade é alimentada pela narrativa de que o sofrimento é um passo necessário para alcançar a grandeza. O ex-ginasta e agora comentarista Bruno Gimenez ressalta: o que muitos não percebem é que empurrar os limites além do saudável pode levar a consequências devastadoras. Essa é uma mensagem que precisa ser amplificada, pois os jovens atletas precisam saber que é aceitável priorizar sua saúde. Como você se sentiria se estivesse em uma situação onde a pressão para competir fosse maior que o seu bem-estar? À medida que a conscientização sobre o bem-estar dos atletas cresce, algumas instituições começaram a tomar medidas proativas. Várias academias estão implementando programas de suporte psicológico, onde os atletas podem acessar profissionais de saúde mental sem medo de serem julgados. Essa mudança é um passo positivo, mas ainda há muito a ser feito. O que você acha que poderia ser feito para que essa transformação se torne uma realidade em todas as instituições esportivas do Brasil? Além disso, a educação sobre prevenção de lesões deve ser uma parte essencial do treinamento de qualquer ginasta. O fisioterapeuta Gustavo Mendes enfatiza: os atletas precisam aprender a reconhecer os sinais de alerta antes que uma lesão ocorra. A prevenção é sempre melhor do que a cura. Infelizmente, apenas 45% dos ginastas informaram ter recebido treinamento adequado em práticas de prevenção. Essa lacuna no conhecimento pode ser um fator determinante na alta taxa de lesões. Você já parou para pensar em como a falta de informação pode impactar diretamente a carreira de um atleta? Enquanto isso, a narrativa de que lesões são uma parte inevitável da trajetória esportiva precisa ser desafiada. O que muitos não percebem é que cada lesão pode ser um alerta sobre a necessidade de mudanças. Os dados da Confederação Brasileira de Ginástica mostram que 40% das lesões poderiam ser evitadas com um melhor acompanhamento e programas de treinamento adaptados. Isso nos leva a questionar: estamos realmente fazendo o suficiente para proteger nossos atletas ou estamos apenas aceitando as lesões como parte do jogo? A recuperação, por sua vez, é uma jornada profundamente pessoal. Os atletas que enfrentam lesões frequentemente se deparam com um período de introspecção e, em muitos casos, solidão. Um estudo recente revelou que 63% dos atletas relataram sentir-se isolados durante o processo de reabilitação. Esse isolamento pode agravar problemas de saúde mental, levando a uma espiral de ansiedade e depressão. Como você imagina que isso afeta a motivação de um atleta em voltar a competir? Entretanto, as histórias de superação também são repletas de esperança. Muitos ginastas que passaram por lesões sérias conseguiram retornar ainda mais fortes, não apenas fisicamente, mas também mentalmente. A atleta Rebeca Andrade, que superou dificuldades nas Olimpíadas de Tóquio, é um exemplo inspirador. Aprendi a valorizar cada passo da minha jornada, e isso me tornou mais forte, afirma.
Essa resiliência é um testemunho do poder da mentalidade positiva e do apoio adequado. Você acredita que a forma como encaramos as adversidades pode realmente moldar o futuro de um atleta? À medida que olhamos para o futuro, a necessidade de uma mudança cultural no esporte se torna mais evidente. Não se trata apenas de formar campeões, mas de cuidar de indivíduos que se dedicam ao que amam. Isso envolve a criação de um ambiente onde a saúde e o bem-estar são prioridade, onde o atleta pode crescer não apenas como competidor, mas como pessoa. Você já pensou em como um futuro assim poderia impactar a próxima geração de ginastas? Em última análise, a responsabilidade de garantir um ambiente seguro e saudável no esporte é de todos nós. Seja como torcedores, pais ou profissionais da área, precisamos apoiar a mudança que coloca a saúde dos atletas em primeiro lugar. Afinal, no final do dia, são as vidas e os sonhos desses jovens que estão em jogo. O que podemos fazer hoje para garantir que a ginástica seja um esporte que celebre não apenas as vitórias, mas também a saúde e o bem-estar de todos os seus praticantes? A escolha está em nossas mãos e cada um de nós pode fazer a diferença.